Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam presentes nas vidas de todos nós. Quero convidá-los a abrir o livro de Gênesis, no capítulo 3. Eu me esqueci de liberar as faixas etárias, pastor, antes de começar a leitura. Vamos lá, pré-adolescentes podem sair pela porta aos fundos, adolescentes aqui pela porta lateral e jovens também lá pelos fundos. Muito bem, Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 7. Nós vamos ler essa passagem que vai dirigir o nosso pensamento nessa manhã. Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 7. A palavra de Deus nos diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. E aqui nós olhamos, o mundo perfeito que Deus deu para o primeiro casal, no capítulo 2, começa na verdade no capítulo 1, toda aquela perfeição, e nós vimos que o relato termina dizendo, no versículo 25 do capítulo 2, ora, um e o outro, o homem e sua mulher, ambos estavam nus e não se envergonhavam, mostrando que de fato era um mundo perfeito, onde não havia nada fora do lugar que Deus havia planejado. Era um ambiente perfeito e uma mente pura, uma mente limpa, onde nada criava qualquer constrangimento, qualquer pensamento negativo ou pensamento pecaminoso, e tudo estava na mais perfeita ordem como o Senhor Deus planejou que fosse, e como nós acreditamos que será no futuro, quando o nosso Senhor Jesus voltar para restaurar todas as coisas. Mas aí o capítulo 3, então, vem para nos dar a notícia da queda. Não é sem motivo que ele começa com uma conjunção adversativa. Mas, quando vem esse mas, assim a gente já sabe o que vem depois, Mas, nem tudo continuou daquele jeito que foi entregue pelo nosso Deus, Algo aconteceu de uma forma muito negativa que transformou tudo aquilo, lançando tudo aquilo na mais completa ruína. Esse dia aqui, irmãos, eu o entendo como o segundo dia mais triste da história da humanidade. Ele só perde em tristeza no dia da crucificação de Jesus. Porque nesse dia aqui, a humanidade virou as costas para Deus, o seu Criador, para o Senhor Deus. E no dia da crucificação de Jesus, a humanidade matou Deus. Matou o Senhor. Nós crucificamos o Senhor Jesus. Não é sem motivo que Mateus nos diz que no dia da crucificação de Jesus, houve trevas sobre a terra, desde a 6ª hora até a 9ª hora do dia. Isso significa do meio-dia até as 3 da tarde. Que é o período do dia em que ele é mais claro, onde tem mais a luminosidade do céu. A Bíblia nos diz que naquele dia da crucificação de Jesus, houve trevas sobre a terra, do meio-dia às 3 da tarde, até a hora que o Senhor Jesus morreu naquela cruz. Foi certamente o dia mais triste
da história da humanidade, Deus fez questão de mostrar que era um dia triste quando ele fez vir trevas sobre a terra naquele dia. Aquele foi certamente o dia mais triste. Mas o segundo dia mais triste foi esse dia. Foi o dia em que a humanidade vira as costas para o seu Criador, que é o que acontece aqui com Adão e Eva. Eram os dois únicos seres humanos que estavam ali, representando toda a humanidade. Adão, como cabeça da raça, ele vira as costas para o seu Criador. Então nós vamos ver aqui aquilo que nós chamamos de queda. Aquilo que nós chamamos de a queda do homem e, em consequência, a queda de toda a criação que Deus havia feito. Nós vamos ver aqui porque o mundo mudou de um estado de perfeição, um estado de beleza, de paz, de harmonia, para um estado de completa ruína. Irmãos, a queda aqui não foi apenas um tropeço. A queda aqui foi uma grande queda. O homem caiu, a humanidade caiu tão profundo quanto pudesse cair. Foi muito longe, muita profundidade, uma queda enorme. E é certamente um dia que marcou, né, o coração do nosso Deus e marcou também a nossa história. Então Moisés, ele está aqui explicando para aquela geração que vai entrar na terra prometida, que vai receber de Deus a terra boa, que mana leite e mel, ele está explicando para eles a causa, a razão pela qual nós temos tanto mal na humanidade. Nós temos tantas coisas ruins acontecendo à nossa volta. Nada disso aqui, irmãos, é o que deveria ser. Deus nos dá, obviamente, refrigérios. Deus nos dá tempo de descanso. Deus nos dá tempo de paz. Ele nos dá tempo de harmonia. Ele nos dá lugares lindos como esse que nós estamos passando aqui esses dias. Mas isso não é o normal. Isso aqui são momentos em que Deus nos dá estes refrigérios. Mas Deus sequer deseja que nós nos acostumemos com isso aqui. Ele quer que nós mantenhamos a esperança. Ele quer que nós mantenhamos a esperança do dia em que o Senhor Jesus há de voltar. Romanos capítulo 5 nos diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso a esta graça na qual estamos firmes, e também nos gloriamos na glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, só que ele diz, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Veja, Deus nos deu a esperança, e a esperança não confunde. Sabe o que quer dizer essa expressão? Quando diz a esperança não confunde, está dizendo que a nossa esperança ela é tão sólida, ela é tão firme, que ela é uma realidade para nós. E nós não vamos ser envergonhados por estarmos esperando o que estamos esperando. É isso que significa a esperança não confunde. Ela não vai nos envergonhar. É ruim quando você espera uma coisa e ela não acontece. Você espera tanto que seu time seja campeão e no final ele não ganha. Aí você fica com vergonha de na segunda-feira sair para a rua. A camisa você nem põe, deixa ela guardadinha lá. Você não quer nem se identificar como torcedor daquele time. Porque você esperou que ele ganhasse e ele não ganhou. Mas sempre que você espera que uma coisa vai acontecer e ela não acontece, você se sente intimidado, você se sente envergonhado. Olha o que a palavra de Deus está nos dizendo. A nossa esperança não nos confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Mais do que isso, Romanos capítulo 8, versículos 24 e 25 vai dizer: ora, na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê já não é esperança. Se alguém vê, como espera? Se já chegou, você não está esperando. Você está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Então nós vivemos o tempo da esperança. Nós vivemos o tempo da paciência. Então isso aqui não é o que deveria ser. Nós esperamos. É na esperança que nós fomos salvos. Nós aguardamos aquele dia em que o Senhor virá e para trazer de volta tudo aquilo que foi perdido nesse dia aqui, o dia em que a humanidade virou as costas para o seu Criador. Então aqui nós vemos a razão da gente ver tudo isso que acontece à nossa volta. Por isso que eu digo, se nós não compreendemos os capítulos 1, 2 e 3 de Gênesis, nós não compreendemos o restante da Bíblia, não compreendemos tudo aquilo que Deus fez,
no restante, e nem compreendemos o mundo que nós vivemos. Nós não conseguimos interpretar o mundo que nós vivemos. Aí, aquilo que eu disse, a gente começa a querer encontrar culpados. A gente começa a querer ferir pessoas, nos vingar de pessoas, para esse mal que acontece todo aqui. Esse mal aqui é culpa de toda a humanidade toda se virou contra Deus. Eu sei que você diz assim, pastor, mas lá só estava Adão e Eva, eu não estava lá. A culpa é minha também? Ela é minha também. Sabe por quê? É duro para eu admitir isso, mas eu gostei de Adão ter feito o que ele fez. Ele me legou coisas que eu amei. Antes de eu conhecer a Cristo, mais ainda. Antes de eu conhecer a Cristo, eu amava gritar, exigir, bater o pé. Eu amava essas coisas. Eu amava o pecado, que foi o legado que Adão me deixou. Então, de uma certa forma, eu vivia agradecendo a Adão pelo que ele fez. Eu fui solidário a ele, a solidariedade da raça, como dizem os teólogos. Então, nós somos representados em Adão. Nós amamos o que Adão fez. Aí, em Cristo Jesus, nós nos arrependemos. E aí nós passamos a amar o que o segundo Adão fez. E foi morrer por nós na cruz, como acabamos de cantar agora. Que somos livres da culpa do pecado, pelo nosso Salvador. Nós passamos a amar o que o segundo Adão fez, porque eu passei a vida inteira amando o que o primeiro Adão fez, sendo representado nele. Então, é um dia triste aqui, quando a humanidade virou as costas, e aqui nós vamos ver o padrão do mal, nós vamos ver como o mal começou na humanidade e como ele continua a acontecer nos nossos dias. É uma passagem muito explicativa, e devo dizer, muito dura, mas é a palavra de Deus. É para nos ensinar, para nos edificar, para nos levar a pensar. Crente pensa, irmãos. Crente pensa. Por isso a Bíblia diz: rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformeis pela renovação da vossa mente. Deus quer que nós pensemos, que nós raciocinemos. É isso que a salvação faz. Devolve a nós a capacidade de raciocinar, que é a imagem e semelhança que nós temos com o nosso Deus Criador. Então, apesar de todo o amor que havia recebido de Deus, o primeiro casal desobedeceu. Apesar da advertência amorosa de Deus para eles, dizendo que se comessem daquele fruto morreriam, eles não deram ouvidos, eles desobedeceram ao Senhor. Então aqui nós temos a palavra de Deus nos mostrando por que é que nós vivemos no mundo como ele é. Por que temos tanta injustiça, por que temos tantas doenças, por que temos tanta violência, por que temos mentiras, temos corrupção, temos guerras, temos tanta destruição à nossa volta. Por que nós temos a crise de masculinidade e feminilidade? Por que nós temos crises nos casamentos, irmãos? Por melhores que sejam os nossos casamentos, há momentos de crise, há momentos em que nós nos desentendemos, há momentos em que nós nos angustiamos, em que nós nos entristecemos. Por que nós temos tantas lutas nas nossas famílias? Você não precisa ser um expert para encarar essa realidade. Os momentos de maior dor que nós temos nas nossas vidas acontecem dentro dos nossos lares, nos nossos relacionamentos familiares. É onde nós temos as maiores preocupações, é onde nós temos as maiores lutas, as maiores angústias. É o lar, é o ambiente que nos traz mais segurança, que nos traz mais conforto, mas ao mesmo tempo nos traz também as maiores dores, as maiores angústias. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Deus nos posiciona na realidade. E aqui nós temos a razão de por que as coisas são assim, por que elas têm sido assim, e por que nós somos alimentados com essa esperança, a esperança de que um dia o Senhor vai voltar. Então, tudo isso aconteceu porque houve uma desobediência. E é o que nós vemos aqui. Que a primeira desobediência, ela lançou toda a humanidade numa completa ruína. A primeira desobediência lançou toda a humanidade numa completa ruína. E por que razões aconteceu essa desobediência? É o que o texto nos diz. Começa com a serpente. Começa com a tentação de Satanás. É o que nós vemos aqui nos primeiros versículos. Então o texto nos diz que a serpente era a mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito.
Aqui a serpente aparece pela primeira vez na Bíblia. O texto afirma que ela era do grupo de animais que Deus havia criado, chamados de selváticos. Eram os animais que viviam um tanto afastados dos homens em comparação com os animais chamados domésticos, como o capítulo 1 nos diz. E quem era esta serpente? Em nenhum lugar aqui o texto diz que é Satanás. Em nenhum lugar o texto aqui nos diz. Mas nós vamos saber, pelo restante da Bíblia, que essa serpente é Satanás. O livro de Apocalipse, especialmente em Apocalipse capítulo 12, versículo 9, vai dizer que essa serpente é Satanás, é o diabo. Diz que essa serpente era também um dragão. Apocalipse 20, capítulo 2, nos diz, se refere a essa serpente como um dragão, o diabo, Satanás. Então, o que era este animal? Era um réptil, possivelmente um lagarto. Originalmente, não rastejava. Ele foi amaldiçoado, sendo obrigado a rastejar. O capítulo 3, versículo 14, vai nos dizer. Então Deus lançou esta maldição para deixar marcado que um animal foi usado para enganar e seduzir a mulher. Então quando nós vemos serpentes rastejando, é memória. Deus quer despertar a nossa memória. Olha, houve uma desobediência. Um animal foi usado para seduzir a mulher e enganar a mulher. Lembrem-se disso. Aliás, o que nós vamos ver aqui no capítulo 3 está cheio de memória. Cheio de memória. Nós vamos ver amanhã como Deus marca a nossa memória, porque Deus quer nos lembrar. Vocês estão vivendo sob a minha misericórdia, vocês estão vivendo sob a minha graça, vocês estão vivendo sob o meu amor, mas vocês estão vivendo num mundo que não é o que deveria ser. E eu vou lembrá-los constantemente disso para alimentar em vocês a esperança. A esperança da minha promessa para vocês. O capítulo 3 vai nos mostrar. Então o texto diz que este animal era o mais sagaz de todos os animais que o Senhor Deus tinha feito. Sagaz, irmãos, significa astuto. É um termo no hebraico que significa astuto, significa prudente, significa esperto, significa sábio. Então, as serpentes em si, elas não são mais astutas do que os outros animais. Aqui não está falando da serpente em si. Aqui é um adjetivo usado para serpente, mas não foi usado como um elogio. Apesar de haver aspectos positivos dessa palavra, nesse termo astúcia, ele não foi usado como um elogio, foi usado pelo contrário, como algo mau, algo destrutivo, algo nocivo. Agora, quando a gente lê o capítulo 1, nós vemos que tudo que Deus criou é bom. Deus disse, eis que é muito bom. Nenhum animal que Deus criou era mau. Nenhum animal que Deus criou tinha qualquer coisa nociva em si. Porque tudo que Deus havia criado estava na sua perfeição, de acordo com o seu caráter santo, justo e bom. Então aqui está falando da personalidade que se apossou da serpente. A personalidade que estava usando a serpente era a personalidade enganadora e destrutiva de Satanás. Ele é que foi sagaz, ele é que é astuto, ele é que é esperto e enganador. E a serpente disse à mulher, falou com a mulher, como o texto nos diz. Ela falou com Eva. E Eva não estranhou o fato da serpente falar. Ela não estranha isso. Apesar de ter condições para fazer isso, estranhar que a serpente estivesse falando, não causou estranheza nela. Nós não sabemos porquê, mas não causou. Nós sabemos somente que ela encarou isso com naturalidade. Ela encarou isso na forma normal. E a serpente então faz uma pergunta, em que na pergunta há uma afirmação. É assim que Deus diz? Não comereis de toda árvore do jardim? Há uma afirmação nessa pergunta. É uma pergunta em que ao mesmo tempo afirma que Deus fez algo que não é bom. É assim que Deus diz? Não comereis de toda árvore do jardim? Era uma maneira, meus irmãos, de instigar em Eva o pensamento de que Deus não queria o melhor para ela. Instigar nela uma insatisfação. Era uma maneira de lançar dúvidas sobre ela a respeito do caráter bondoso de Deus.
É uma pergunta que tinha o propósito de desviar Eva da confiança e dependência de Deus. Deus tinha dito para Adão no capítulo 2, versículo 16: de toda árvore do jardim poderás comer livremente. Deus coloca ênfase na fartura. De toda árvore do jardim você pode comer livremente. Apenas restringe você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas de toda, veja Adão, eu estou dando tudo para você. Está tudo à sua disposição. De todas as árvores você pode desfrutar. Mas Satanás, você percebe que ele inverte sutilmente a ideia. É assim que Deus disse: não podereis comer de toda árvore do jardim. Isso aqui, irmãos, é ele levando Eva a ter falta de contentamento. Isso aqui é como se Satanás estivesse dizendo: de que adianta você comer de todas as árvores se você não pode comer dessa? Que adianta? Vantagem você tem nisso? Se você não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, é como se você não comesse de nenhuma árvore. É como se você não tivesse nenhuma. Qual é a vantagem? Se você pode comer de todos, mas não pode comer a única que interessa. A única que interessa. Você percebe que essa é a filosofia de Satanás até hoje? É o que ele faz conosco o tempo todo. Ele faz comigo, ele faz com você o tempo todo. Ele age assim na nossa vida. Nós vemos ele agindo assim diante de nós todos os dias. Ele diz para mim: de que adianta você ter esse carro se você não tem esse? De que adianta você ter essa roupa, mas você não veste essa grife? É como se você não tivesse nenhum. É como se você andasse nu. De que adianta você ter este par de tênis se você não veste essa marca? Se você não veste essa marca? Não é o que os nossos filhos fazem? Eles chegam em casa e falam: eu preciso de um tênis novo. Meu filho, mas seu filho está novo. Não, mas lá na escola todo mundo tem esse. Então eu me sinto descalço na escola. Eu me sinto sem sapatos na escola. É a filosofia de Satanás no mundo. Que entrou naquele dia. A filosofia dele no mundo. De que adianta você ter essa casa? Você não mora neste lugar. É como se você não tivesse um teto sobre a sua cabeça. Você não mora aqui. Você não tem este lugar para morar. E ele vai instigando em nós insatisfação. E aí aquilo que a gente tem é como se fosse nada. Como se fosse nada. A gente se sente como nada. E a gente perde o contentamento. Por isso que 1 Timóteo capítulo 6 vai nos dizer, versículo 7: tendo vós o que comer e o que vestir, estejais vós contentes. Nada temos trazido para este mundo e nada haveremos de levar dele. E ele vai mais longe. Você pode ter um cônjuge, mas ele não faz para você o que outras mulheres poderiam fazer, o que outros homens poderiam fazer. Não faz. E aí a gente começa a ficar insatisfeito, angustiado, por falta de contentamento. Satanás sempre instiga a falta de contentamento. E a falta de contentamento leva a pessoa a agir de forma independente de Deus. Ela já não confia mais nele, ela não busca ele, ela não quer saber mais a sua vontade para a sua própria vida, leva a pessoa a se afastar de Deus. Então ela caiu na tentação, ela caiu na cilada, ela caiu na mais profunda concupiscência e insensatez. Ela se afogou, meus irmãos, na ruína e na perdição. Na cobiça que ela teve pela árvore do conhecimento do bem e do mal, ou eles, né, na cobiça que eles tiveram, Adão e Eva se desviaram da fé e se atormentaram com muitas dores. Quando você lê 1 Timóteo capítulo 6, no contexto do contentamento, o apóstolo Paulo fala: alguns nessa cobiça se desviaram da fé e se atormentaram com muitas dores. Então eles foram lançados no pecado. Eles se tornaram pecadores. Eles se tornaram, irmãos, pecadores, sujos, corrompidos, tomados da impureza do pecado. Eles sofreram todas as consequências
por não terem confiado na bondade de Deus, por não terem confiado no amor de Deus. E o que nós temos visto, irmãos, ao longo da história da humanidade, nós temos visto uma humanidade sem contentamento. Nós não temos visto os homens por aí se afogando na ruína, se afogando em muitas dores, porque falta-lhes o contentamento. Nós não temos visto aí, irmãos, pessoas arruinando suas vidas, porque não estão satisfeitas com o que Deus lhes tem dado. É o que nós temos visto. Não estão satisfeitas com seu sustento, não estão satisfeitas com seus casamentos, não estão satisfeitos com suas famílias, não estão satisfeitos com o lugar onde moram, com a cidade que moram, e até do país que Deus lhes deu. Estava falando com o Felipe no café, dizendo para ele que eu achei muito boa a iniciativa de nós cantarmos o hino e orarmos pelo nosso país. Isso aqui é um reconhecimento de gratidão a Deus, é um reconhecimento e gratidão a Deus por sua soberania sobre as nossas vidas. Ele é que escolheu que eu nascesse brasileiro. Ele é que decidiu que essa fosse a minha terra. Ele é que decidiu que esse fosse o meu idioma, a língua portuguesa. Ele é que decidiu que essa fosse a minha cultura. E o que eu faço? Como um crente, agradeço a Ele por esse país e oro por esse país. Peço a Deus a misericórdia sobre este país, que é a terra que Ele me deu. E isso começa, sabe onde? Começa aqui no livro de Gênesis, no capítulo 11 de Gênesis, na Torre de Babel. Quando Deus decide que é este o expediente que Ele vai usar para cuidar da humanidade, dividindo a humanidade em nações, idiomas, línguas, culturas. E é por isso que lá no final, Jesus é o salvador de toda língua, tribo, raça e nação. É por isso que em Atos capítulo 2, vem o Espírito Santo e todos passam a falar de uma forma que todos que estivessem ali, cerca de 15 nacionalidades representadas em Atos capítulo 2, ouvem os apóstolos falando em sua própria língua as grandezas de Deus. Deus está dizendo, eu dividi por causa do pecado, mas vou unir de novo por causa do meu filho, o segundo Adão. A Bíblia interpreta a própria Bíblia, irmãos. O Felipe estava falando aqui dos cursos que a Palavra da Vida tem, né? Eu não estudei aqui, mas um dos meus professores que mais influência teve na minha vida era professor aqui também. Então eu meio que estudei aqui por tabela. E uma das coisas que eu aprendi com ele, ele enfatizava isso: a Bíblia interpreta a Bíblia. Você entende a Bíblia pela Bíblia. Ela se interpreta. E assim que nós lemos nas legendas aqui, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então aquilo que aconteceu aqui em Gênesis 3 tem se propagado ao longo da história da humanidade. Uma humanidade que não confia em Deus, uma humanidade que não crê que Deus existe, que Deus é bom, à exceção da igreja de Cristo Jesus, que Ele mesmo está edificando, resgatando, separando desse mundo, o resto está tudo em ruína. Então, por você estar na igreja, por você ser um crente em Cristo Jesus, você está seguro. Aliás, eu costumo dizer que hoje a igreja é o lugar mais seguro sobre a face da terra. Mais seguro. É tanta coisa que eu gostaria de falar, mas o tempo não me permite. Mas vou abrir um parênteses aqui rapidinho. Quando Deus vai mandar o dilúvio, Deus fala para Noé, entra na arca. A palavra de Deus é maravilhosa. Deus mandou ele fazer a arca e diz, você vai calafetar com betume, porque eu vou mandar água. Eu vou destruir o mundo inteiro pela água. Curiosamente, irmãos, curiosamente e não coincidentemente, porque eu não creio que o Espírito Santo faz coincidência, ele dirige. Mas a palavra betume no hebraico tem a mesma raiz da palavra justiça. E Deus disse para Noé, faz a arca e calafeta com betume, porque as águas da minha justiça vão chegar. E para que as águas da minha justiça não entrem na arca e atinja você, você calafeta com betume. Você vai ficar protegido dentro da arca da minha justiça. Porque a minha justiça vai atingir o mundo inteiro. E ele calafetou. E quando você lê a segunda carta de Pedro, diz que Cristo é a nossa arca. Por que a justiça de Deus não atingiu você? Porque ela parou em Jesus, na cruz. E ela não atinge você. Então, se você está na igreja de Cristo Jesus, você está no lugar mais seguro do mundo. Veja, o mundo todo estava sendo destruído pelas águas do dilúvio. Mas Noé estava lá dentro, seguro na arca.
protegido da justiça de Deus. Cristo é a nossa arca. A igreja é o corpo de Cristo. É a igreja, irmãos. Nós estamos protegidos na igreja deste mal que está se abatendo no mundo todo. Deus está nos guardando para aquele dia, quando Ele vai vir restaurar todas as coisas por meio do seu Filho. A Bíblia é demais, é demais, é demais. Eu amo a palavra do Senhor. Adão e Eva não confiaram em Deus. Então eles se deixaram enganar por Satanás, acreditaram em Satanás. Ela se deixou, atingir por Satanás de que Deus não havia dado o melhor para ela. Satanás estava enganando, porque esse é o seu caráter. E Jesus disse em João capítulo 8 que ele jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade nenhuma. Porque quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. E assim ele continua fazendo no mundo à nossa volta, continua mentindo, continua tentando as pessoas ao pecado, continua enganando para destruir a obra de Deus. Satanás, ele odeia e se levanta contra tudo que se chama Deus, tudo que é de Deus. E é digno de nota aqui, irmãos. Digno de nota aqui. A gente tem que ler a palavra de Deus com lente, assim. Pegar tudo, não deixar escapar nada. Mas é digno de nota aqui. Por que ele usou apenas Deus, sem a palavra Senhor, como Moisés vinha usando no capítulo 2? Moisés vai dizer assim, o Senhor Deus, e ele pergunta para ela, é assim que Deus disse? É digno de nota, porque ele se recusa a reconhecer Deus como Senhor. Ele se recusa a reconhecer o senhorio de Deus. Ele não usa o nome aqui Jeová, que é o soberano, o grande eu sou, o eterno, aquele que é. Então a palavra de Deus chamou Deus de Senhor o tempo todo, mas a palavra de Satanás se recusa a reconhecer Deus como Senhor. Porque ele conhece bem essa soberania de Deus, porque foi este Senhor que o expulsou do céu. É este Senhor aqui que o sentenciou à condenação que ele sabe que o aguarda. É este Senhor. E ele se recusa a reconhecer a soberania do grande Deus eu sou. E Eva, quando responde, usa o termo que ele usou. Não usa a palavra Senhor também. Eva responde a Satanás no versículo 3. É aqui que começa o problema de verdade. Ela respondeu. Ela deu continuidade à conversa. Nós temos princípio aqui de comunicação. O problema está sempre nas conversas. O problema está sempre nas palavras. Quando você lê Provérbios capítulo 5, o pai diz para o filho, filho meu, não vá à casa da mulher imoral. E ele não fala porque ela é muito bonita, ela é atraente, ela é sensual, não é isso que ele diz. Ele diz assim, as suas palavras são doces como mel. Esse é o perigo dela, meu filho. Não vá à casa da mulher imoral. Porque as suas palavras são doces como mel, mas no fim são morte. Tudo começa com conversa. Relacionamento adulto, eles começam com conversa, porque não corta a conversa. Não interrompe a conversa. Filhos se metem em problemas porque ouvem conversas. Às vezes os pais chamam os filhos, eu só estou conversando. Mas esse aqui é o problema, meu filho. Você está conversando. Interrompa essa conversa. Não dê continuidade nessa conversa. Outra coisa. Eva deu continuidade à conversa. Ela respondeu, e aqui começa o problema. Ela deu permissão para que Satanás continuasse. Ela respondeu. Ela não cortou a conversa. Ela não resistiu a ele para que ele fugisse. Como nos diz Tiago capítulo 4, versículo 7. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, ao dar a resposta, ela já estava caindo. Ela estava caindo no abismo. Ela já estava duvidando de Deus no seu coração. E aqui que está a queda. A queda não aconteceu quando ela comeu o fruto. A queda aconteceu quando ela duvidou da bondade de Deus. A queda aconteceu quando ela deixou de confiar em Deus. Ela deixou de confiar plenamente na palavra de Deus. Quando a confiança, irmãos, não é total, quando nós não confiamos totalmente, o que vem depois é o pecado. Sempre que há dúvida da vontade de Deus, há dúvida na palavra de Deus, o que vem depois é o pecado. Alguém disse, quando você não confia completamente, de todo o coração, e sem reservas na sabedoria e na bondade de Deus, e não acredita nos seus mandamentos,
e que esses mandamentos são a sua maior alegria, então você já caiu. Já houve a queda. Eva, irmãos, não caiu quando comeu. Ela caiu quando permitiu que seu coração ficasse em dúvida sobre a bondade de Deus. Ela já estava insatisfeita. Ela tinha que responder: nós podemos comer de toda a árvore do jardim livremente. Esta é a palavra do Senhor Deus para nós. Ele nos deu toda a árvore do jardim. Ele é bondoso. Ele nos deu toda essa fartura, exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele não quer que nós comamos. Mas tudo isso aqui Ele deu para nós e nós estamos satisfeitos. É o que Ele tem feito por nós. Ela não fez isso, ela deu uma resposta fraca, uma resposta sem convicção, e mostrou que ela já estava cedendo à tentação. Ela estava dando ouvidos a Satanás. É assim que o pecado começa. Ele começa no coração. Ele começa quando nós duvidamos da palavra de Deus. Então os lábios começam a revelar isso. As conversas começam a mostrar que Deus está ficando longe. Ficando longe. Pelas palavras das pessoas. Se elas estão perto ou longe de Deus. Deus está ficando longe. Então começamos a dar ouvidos ao mundo, começamos a dar ouvidos aos conselhos do mundo, dizendo que esses conselhos, olha, realmente podem ser o melhor para nós. Podem ser coisas boas para nós. Foi o que Eva fez. Em sua resposta a Satanás, ela começou a revelar o estado do seu coração. Ela não falou com firmeza e convicção aquilo que Deus havia dito. Ela apenas disse: olha, das árvores do jardim nós podemos comer, mas da árvore que está no meio do jardim, nós não podemos comer nem tocar nele. Deus nem falou nada de tocar. Você podia abraçar a árvore. Abraça a árvore, beija a árvore, sobe na árvore, faz balanço na árvore, brinca na árvore, mas não pode comer. Deus não falou nada de tocar, isso foi acréscimo dela. Ah, dessa árvore nós não podemos nem tocar. Não, Deus não falou nada disso. É para não comer. Não coma. Faltou convicção da parte dela. E eu costumo dizer, irmãos, convicção é tudo. Tudo. Eu costumo dizer, eu não sei muito da Bíblia. Mas o pouco que eu sei, eu quero saber bem sabido. Eu quero saber com convicção. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, vai nos dizer: por isso, cingindo o vosso entendimento, esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Cristo Jesus. Veja, cingindo o vosso entendimento. Sabe o que é cingir? Cingir é facilitar. Cingir era um verbo usado naquela época para o ato de prender no cinto as pontas soltas da roupa. Lembra que eles usavam roupas largas? Eles usavam roupas, tanto homens como mulheres usavam roupas largas, e quando eles precisavam fazer uma atividade mais intensa, assim, mais rápida, eles prendiam as pontas soltas da roupa no seu cinto para facilitar a sua atividade. E aí o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, diz: cingindo o vosso entendimento. Sabe o que ele está dizendo? Prenda as pontas soltas do seu entendimento. Não deixe pontas soltas. Creia com convicção. O que a palavra de Deus diz que é. Não tenha dúvida disso. Isso vai facilitar a sua vida. Vai facilitar o seu entendimento. Então ele diz: prenda as pontas soltas do seu entendimento. A palavra de Deus é rocha. Ela é sólida. Ela não tem pontas soltas. Líquida. A palavra de Deus não é líquida. Você vê o líquido, você põe o líquido, ele se acomoda a qualquer recipiente que você põe. Se você põe na xícara, ele fica em formato da xícara. Se você põe no prato, ele fica em formato do prato. Se você põe numa tigela, ele fica em formato da tigela. Se cai no chão, ele espalha. Agora, o sólido não. O sólido você não põe. O sólido, se cair no chão, ele continua do mesmo jeito. Isso é prender as pontas soltas do entendimento. Ter convicção da palavra de Deus é seguro para nós. É o que faltou em Eva. Por isso o apóstolo Pedro diz: sede sóbrios. Sobriedade é uma mente limpa, uma mente convicta, uma mente que sabe onde quer chegar. Sede sóbrios e esperai inteiramente, ou seja, sem dúvida, completamente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Cristo Jesus. Eva não agiu assim. Ela ficou com dúvida, ela permitiu que dúvida subisse ao seu coração. E assim é o pecado, irmãos. Quando ela duvidou, ela começou a se afastar dos mandamentos de Deus, ela começou a desejar ser livre do pensamento de Deus, porque ela começou a enxergar o mandamento de Deus como algo ruim. É o que o engano faz no nosso coração. Nós começamos a duvidar e achar que a palavra de Deus é ruim.
aquilo que ela diz é ruim, está fora de época, está fora de propósito, não faz mais sentido. Começa a lançar dúvidas sobre a bondade de Deus na sua palavra para nós. Então Eva caiu. Ela deu permissão para Satanás agir. Ela abriu espaço para ele. É por isso que nós precisamos de convicção. Você lembra Jesus, quando Jesus foi tentado, a convicção dele? Mas Satanás tentou levar Jesus a duvidar da bondade de Deus. Aliás, Jesus passou por aquela tentação justamente para provar que ele é o segundo Adão. E que ele passou pela provação. Ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, onde ele jejuou por 40 dias. E então, no final, ele teve fome. Satanás chega para ele e diz assim: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E aí Jesus responde para ele: não. Não, Satanás. Deus é bom para mim. Ele é bom. Não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca de Deus, disso viverá o homem. Era a tentação, a concupiscência da carne para Jesus. Aí Satanás o leva até o pináculo do templo e diz: lança-te daqui para baixo, porque está escrito: aos teus anjos darás ordem a teu respeito, e eles te susterão para que não tropeces em alguma pedra. Jesus disse: não, Satanás, porque está escrito. Veja, a convicção é bíblica. Está escrito. Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Você acha que eu vou duvidar do meu Deus? Era o que Jesus estava dizendo para ele. Você acha que eu vou testar o meu Deus? Que eu vou provar o meu Deus? Ele é bom para mim? Ponto final. Ponto final. E assim Satanás então levou Jesus até um alto monte e mostrou para ele todos os reinos do mundo e disse para ele: tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. E Jesus disse: retira-te, Satanás, porque está escrito: adorarás somente ao Senhor teu Deus e só a Ele darás culto. Você quer dizer que Ele não tem coisas boas para me dar, Satanás? Você quer me desviar de adorar o único que pode me dar coisas boas? Você quer me desviar dele? Não, eu adorarei somente a Ele, só a Ele darei culto. A convicção de Jesus. Convicção é o que nós precisamos ter. Foi o que Eva não teve, foi o que Adão não teve. Jesus demonstrou essa convicção. Que o Senhor nos ajude, irmãos. O Senhor nos ajude, que nós tenhamos esta convicção e não permitamos que dúvidas sobre a bondade de Deus subam aos nossos corações, como aconteceu com Eva. Então, primeiro veio a tentação de Satanás. Ele tentou Eva. Depois, o que nós vemos aqui no texto é a mentira de Satanás. Agora é a mentira direta. A primeira razão foi a tentação. Ele provocou Eva a falta de contentamento, mas ele vai usar também a mentira direta. Diante da resposta fraca que Eva deu, ele vai dar o seu golpe final. Ele vai dizer no versículo 4: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Ele está dizendo: Deus mentiu para vocês. Ele mentiu. Vocês não vão morrer. A essa altura aqui, Eva já estava tomada pelo desejo, o desejo do pecado. Então ela não teve qualquer reação para defender Deus. Olha o que ele diz. Ele diz: é certo que não morrereis. Em outras palavras, ele está dizendo: Deus mentiu. Ele mentiu para você. E ela não defende Deus. Sabia que como crentes nós somos chamados a defender Deus? Eu vi um pastor dizendo, eu concordo com ele, você só pode falar mal de mim, mas não fala de Jesus. Sabe por quê? Se você falar mal de mim, tem muita chance de você estar certo. Aliás, você nem vai conseguir falar mais mal de mim do que a Bíblia já falou. A Bíblia diz que eu sou um pecador que merece a condenação eterna. Você consegue falar pior do que isso? Como é que eu vou me ofender que você vai falar? Como é que eu vou me ofender? Agora, se você falar do meu Senhor, aí a história muda. Aí a história muda. Ai, como a palavra de Deus é, irmãos. Você sabe por que Davi foi enfrentar Golias? Porque Golias estava falando mal de Deus. Davi chegava no acampamento e falava assim: peraí, não está entendendo não, pessoal. Como é que esse camarada vem aí 40 dias e está falando do exército do Deus vivo e ninguém vai se levantar contra ele? Vocês não vão fazer nada? É isso que motivou Davi. Ele não conseguiu ouvir aquele homem atacando Deus daquele jeito. Você lembra a hora que ele vai enfrentar Golias, o que ele fala? Seu incircunciso está falando contra o exército do Deus vivo. Hoje você vai ver quem é ele. Foi isso que levou Davi a enfrentar Golias. Porque Davi não suportou aquele homem ofendendo Deus. É por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus.
E Eva não defendeu Deus. Satanás faz esse ataque a Deus, ela não defende. Ela se cala, ela se deixa seduzir. Então ela já havia caído, ela já estava seduzida. Eva não pôde repreender aquela afirmação, né, tão dura, tão mentirosa, né, que atacasse tanto o caráter santo e bondoso de Deus. Como é que ela pôde ouvir isso e não fazer nada? A resposta, irmãos, é que a essa altura aqui, ela já tinha passado para o lado de Satanás. Por isso, né? É uma dura realidade, mas é como se ela se tornasse filha de Satanás. Jesus disse para os líderes judeus, em João capítulo 8, versículo 44, vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ela já estava aqui fazendo o desejo de Satanás. Já tinha passado para o lado dele. Ele estava mentindo, porque ele jamais se firmou na verdade, Jesus havia dito, e ela estava ao lado dele a essa altura. Eva não acreditou que haveria as consequências. É o que sempre o pecado faz. Ele nos leva a achar que não haverá consequências. Ele nos faz pensar que a gente pode escapar ileso, que a gente pode escapar sem dano. O desejo pelo prazer faz com que a pessoa ignore as consequências. Foi o que aconteceu com Eva. Enquanto nós vemos, irmãos, pessoas irem em direção ao pecado, acreditando que não vai acontecer mal nenhum com elas, acreditando que elas não sofrerão consequências, apesar de todas as advertências da palavra de Deus. O desejo pelo prazer do pecado faz as pessoas ignorarem totalmente as advertências misericordiosas de Deus. Eva, ela não acreditou, e pessoas também não acreditam, vão, se arriscam, caem no pecado e depois sofrem todos os males dele. Foi o que aconteceu com Eva. Então Satanás faz isso, ele mente, ele engana, né? E olha a estratégia dele aqui, né? Percebe esses detalhes no texto. Ele afirma uma verdade junto com uma mentira. Na verdade é uma meia-verdade. Ele disse para ela, no versículo 5, ele diz assim, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Isso era verdade. O próprio Deus vai dizer que isso aconteceu. Veja o capítulo 3, versículo 22. Você está com a Bíblia aberta aí. Veja o que acontece depois. Capítulo 3, versículo 22. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Então o que ele havia dito era verdade. Só que ele põe a verdade do lado de uma mentira, para enganar a pessoa. É, na verdade, uma meia-verdade é sempre uma mentira inteira. Então Satanás disse uma mentira ao lado de uma verdade, para seduzir, né, para destruir. É assim que ele faz. Ele engana, ele destrói, ele coloca a mentira do lado da verdade para seduzir as pessoas. Ele induz as pessoas a acreditarem que elas terão coisas boas sem Deus, sem o Senhor. E realmente acontece isso. Pessoas conseguem coisas boas sem Deus. Elas alcançam muitos dos seus desejos no caminho do mundo. Mas é apenas o engano de Satanás, é apenas a sedução de Satanás. E por verem seus desejos sendo atendidos, elas acham que estão bem. Veja, está tudo dando certo na minha vida. Sabe, as pessoas falam muito de portas abertas, né? As portas se abriram. Então eu acho que Deus está aprovando. Nem sempre. Nem sempre. O fato de estar dando tudo certo não significa a aprovação de Deus. Não significa que Ele está concordando. As pessoas não enxergam o mal. Elas não enxergam que elas estão contra Deus. Muitas vezes, mesmo quando as coisas estão dando certo para as suas vidas. Leia o Salmo 73. Salmo 73, Asaf fala assim, eu olho para o mundo, para as pessoas no mundo, o homem ímpio, está tudo dando certo na vida dele, eles são sadios e nédios. Sabe, eles não passam das lutas, das angústias dos mortais. Para eles parece que a vida sorriu. E sorri todos os dias. Olha eles, e eu olho aqui, será que eu tenho me esforçado em vão? Será que tem valido a pena eu ser fiel a Deus? Será que tem valido a pena eu suportar tudo que eu estou suportando? É o questionamento de um crente no Salmo 73. Olha, o mundo parece estar melhor que eu. Eu estou servindo a Deus, eu estou buscando fazer a sua vontade, estou aqui passando essas lutas, e eu olho para eles, olha lá, está tudo dando certo na vida deles.
Aí ele fala assim, até que eu atinei no fim deles. Eles são como a grama. É tão bonito. De manhã, a relva, mas à tarde seca e murcha. O fim deles é a morte eterna. Eles, então, só em ter pensado assim, eu pequei contra o meu Deus. Então, me arrependo. Me arrependo de ter pensado isso. É Asaf, um crente no Salmo 73. Então, de fato, Adão e Eva se tornaram como Deus. Mas tudo que é conseguido em rebelião a Deus não é uma bênção. Não é uma bênção. Tudo, irmãos. Se alguém consegue alguma coisa e não foi pelo meio legítimo de Deus, não é bênção. Por mais que ela tenha conseguido aquilo que ela queria. Não é bênção de Deus. Então, o fato de alguém conseguir os desejos do seu coração não significa, nem sempre significa a aprovação de Deus. Deus certamente queria que eles tivessem esse conhecimento, mas esse conhecimento não seria por meio da desobediência e independência. Eu imagino que no relacionamento com Deus, Adão e Eva aprenderiam o conhecimento do bem e do mal, junto com Deus, no andar com Deus e não contra Ele. E é o que Deus nos oferece hoje em Cristo Jesus. Colossenses capítulo 2, versículo 3 vai nos dizer que em Cristo Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então veja, você e eu podemos conhecer as coisas, conhecer a sabedoria, ter o conhecimento por meio do nosso relacionamento com Jesus. É o que Deus quer dar. Ele não quer que nós queiramos essas coisas sem Ele, mas com Ele, no relacionamento com Ele. É por isso, irmãos, que os falsos ensinos deste mundo, eles crescem tanto. Eles têm tantos adeptos nos falsos ensinos. Há tantas igrejas ensinando coisas erradas e cresce. Sabe por quê? Porque as pessoas ouvem os pregadores dizendo coisas que estão na Bíblia. Olha, o que ele está dizendo está na Bíblia. Aí elas acham que depois, tudo o que ele diz também está na Bíblia. Se ele diz, está na Bíblia. Não, tem que conferir se está na Bíblia. Tem que conferir se é isso mesmo. Mas, veja, cita uma coisa que é verdade e depois põe um monte de mentira junto e engana um monte de gente. É o que os falsos ensinos, as heresias deste mundo, é por isso que elas crescem tanto. Então, a primeira desobediência, ela foi estimulada pela mentira de Satanás. Né? Ele enganou e ele mentiu. E aí, terceiro, aí vem o engano da mulher. É o que nós vamos ver no versículo 6. Esse nos diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. Satanás conseguiu o seu intento. Ele levou a mulher a não se contentar, ele mentiu, enganou com a sua astúcia. A Bíblia, inclusive, vai dizer que ela foi enganada. Então, homem e mulher, os dois comeram, mas comeram por razões distintas, comeram por motivos diferentes. Eva foi enganada. Ela foi enganada e, após ter sido enganada, ela tomou a decisão de comer o fruto. O engano levou ela a pensar somente nos benefícios que ela teria. Veja, o texto diz: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e boa para dar entendimento. Ela viu somente o que era positivo. Ela perdeu totalmente a visão do perigo. Ela manifestou a essência do pecado, que é o egoísmo. E ela caiu nas três áreas que resumem o pecado. 1 João, capítulo 2, nos versículos de 15 a 17, vai dizer: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, bem como as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Veja, está citando Gênesis, está citando a tentação de Jesus. Eva caiu na concupiscência da carne, caiu na concupiscência dos olhos e caiu na concupiscência da vida. Ela viu que a árvore era boa para se comer, concupiscência da carne. Ela desejou gratificar o corpo. Ela desejou dar satisfação para o corpo. Ela desejou dar ao corpo aquilo que Deus estava desaprovando. Ela viu que a árvore era agradável aos olhos. Ela manifestou a concupiscência dos olhos. São os desejos profundos revelados por meio dos olhos. São revelados por meio daquilo que os olhos se fixam. É o desejo de possuir, é o desejo de ter, está ligado ao dinheiro, está ligado ao poder que o dinheiro oferece. Salomão tinha tanta riqueza que ele disse: tudo que os meus olhos desejaram eu não lhes neguei. E a gente sabe qual foi o fim de Salomão. Eva viu que a árvore era desejável para dar entendimento, soberba da vida.
Ela desejou ter poder, desejou se sobressair, tendo aquele conhecimento. É o que as pessoas fazem, muitas pessoas querem o conhecimento, por quê? Porque elas querem ter domínio sobre as outras pessoas. Elas querem dominar sobre as outras pessoas. Então elas caem na rebelião contra Deus e querem o conhecimento, ter o poder para exercer domínio, para obter vantagem. Foi isso que ela desejou, ter vantagem. Satanás, irmãos, tentou Jesus nessas 3 áreas e nós vemos ele não caiu. Mas Eva sucumbiu ao engano, porque ela caiu na mentira, ela tomou o fruto e comeu. Ela deu à luz o pecado que estava sendo gestado no seu coração. Ela abandonou a confiança em Deus, ela deu ouvidos à mentira, se recusou a obedecer a Deus. Então aquilo que já estava sendo gestado no seu coração se manifestou na sua atitude, ela comeu o fruto. Então o problema maior não foi apenas ela comer o fruto. Isso foi o ato externo, o ato final. Ela falhou em obedecer a palavra de Deus, em confiar em Deus no seu coração. Ela caiu, irmãos. Eva caiu antes de levar o fruto à boca. Ela caiu antes de comer. É o que a Bíblia nos diz na carta a Tiago, capítulo 1, versículo 13. Ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta, mas cada um é tentado por sua própria concupiscência. O que é concupiscência? Os desejos. O que nos destrói são o que nós desejamos. Cada um é tentado por sua própria concupiscência, quando esta o atrai e o seduz, e a concupiscência, havendo concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado consumado gera a morte. Esse é um chamado ao aborto. Esse é o único aborto que a Bíblia aprova. É se abortar o pecado. O pecado nunca acontece assim. Ele tem um período de gestação no coração. E precisa abortar. Ela não abortou. Ela permitiu que ele fosse dado à luz. E quando é que ele foi dado à luz? Quando ela comeu. Mas já estava sendo gestado no coração dela. E o mesmo vai acontecer com Adão, é o que nós vamos ver aqui na última parte. Eva foi enganada. E Adão, ele teve uma rebeldia intencional. Como é que houve a queda da humanidade? Pela rebeldia intencional do homem. Versículo 6 nos diz que ela tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao seu marido e ele comeu. Tem uma pergunta aqui para nós. Onde estava Adão o tempo todo? Onde estava? Por que aqui no capítulo 3 ele só aparece agora? Por que ele não fez nada para impedir que tudo isso aqui acontecesse? Por que ele ficou em silêncio? A maior parte das versões, irmãos, não demonstram, mas Adão estava do lado dela. Tem uma versão, a versão revista e corrigida, que ela diz assim: ela tomou do fruto, comeu e deu ao seu marido que estava com ela e ele comeu. Essa versão é mais precisa com o que diz o texto no hebraico. Ele estava do lado. Ele não estava longe, não estava lá capinando o jardim lá, em algum lugar lá, longe, e não viu o que estava acontecendo. Não, ele estava ao lado dela. Não há motivos para que nós pensemos que ele estivesse se ocupado em alguma tarefa e não estivesse lá. A questão é por que ele não fez nada, por que ele foi omisso. Eu vou terminar aqui, é angustiante, mas eu não preciso terminar. Pois, não é fácil, é duro, mas a gente precisa encarar isso aqui, porque é a palavra de Deus. É feio. Adão não fez nada, porque ele desejou comer o fruto antes de Eva. Adão, ele viu na conversa entre a mulher e a serpente uma oportunidade para ele atender o desejo que já estava no seu coração. Adão se escondeu atrás de Eva. Ele a usou como um escudo. Aqui a masculinidade caiu. Aquilo que ele deveria fazer, que era proteger, guardar, ele não fez. Aqui ele deixou de cultivar e guardar como Deus lhe havia ordenado. O pecado de Adão foi pior do que nós imaginamos.
Lembra que eu disse a queda aqui foi profunda? Profunda. Na verdade, Adão manipulou a situação para ele obter o que ele queria. Adão fez uso da sua força e da fragilidade da mulher para atender ao seu desejo. É o que nós vemos homens fazendo no mundo. Nós vemos homens manipulando as mulheres, fazendo uso da sua força, fazendo uso da sua força mental, da sua força física, para obterem aquilo que querem. Esse mal que começou aqui no jardim está aí, à nossa volta. Deixa eu dar um dado para os irmãos. Disse que a terceira indústria que mais investe dinheiro no mundo é a indústria pornográfica. Quem são os maiores consumidores de pornografia? Homens ou mulheres? Sei que há mulheres que consomem pornografia, mas você não precisa ser muito esperto para entender que os maiores consumidores de pornografia são os homens. Isso nada mais é do que manipulando mulheres para obterem o que querem, para obterem o desejo do seu coração. E a palavra de Deus como espelho, mostrando o que é a humanidade caída. Para que nós enxerguemos o que é a humanidade. Os homens usam da sua masculinidade apenas para obter aquilo que desejam, para obter favorecimento. A masculinidade é para servir, é para sustentar, é para proteger. A masculinidade não é para explorar. Não é para explorar os mais frágeis. Eva foi enganada. Adão caiu intencionalmente. O pecado de Adão é repugnante aqui. É pior do que parece. Adão cometeu aqui um pecado hediondo. Hediondo. Seu pecado, irmãos. Me permitam usar essa expressão porque é uma expressão que a própria palavra de Deus usa. O pecado de Adão foi nojento. Abominável. Aliás, o Senhor está nos convencendo disso. A obra de Deus na nossa vida é nos enxergar cada vez mais o que é, como é feio o pecado, como o pecado é nojento. John Piper disse que enquanto o pecado não for amargo, Jesus não será doce. E quando você lê Ezequiel, capítulo 36, versículo 31, Deus ele diz que ele está fazendo uma obra no nosso coração. E que quando ele terminar essa obra, nós olharemos para o nosso pecado. E ele diz assim: então olhareis para os vossos feitos que não foram bons, e tereis nojo de vós mesmos, por causa dos vossos pecados e das vossas abominações. Essa é a obra que o Senhor está fazendo no meu coração, no seu coração. Quando ele terminar, a gente vai olhar e dizer: Senhor, como é grande o teu perdão. Como é grande o teu amor. Olha o que eu era. Olha quem eu era. Eu estou com nojo. Ele diz: tereis nojo de vós mesmos por causa dos vossos pecados e das vossas abominações. Sabe o que é a palavra abominação no hebraico? A palavra abominação no hebraico é ter náuseas. É um cheiro que causa náuseas. É o que Deus está fazendo em nós para que nós enxergamos o tamanho da sua graça, o tamanho do seu amor, o tamanho do seu perdão. Quando Jesus disse que veio chamar pecadores ao arrependimento, os pecadores não são pessoas que cometem pequenos deslizes. Pecadores são pessoas que cometem coisas que Deus tem nojo. E Deus as perdoa por meio do seu Filho Jesus Cristo. Se a Bíblia nos fala assim dos nossos pecados, irmãos, o que não significou para Deus aquele primeiro pecado? O primeiro pecado de Adão. Ele não fez nada para interromper a conversa com Eva. E foi omisso. Ele não a protegeu. Uma masculinidade omissa causa muitos danos. Isso demonstra que Adão desejou pecar antes dela. E como é que eu sei disso? A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Quando você lê Romanos capítulo 5, versículo 12, não diz que foi por uma mulher que o pecado entrou no mundo. Romanos capítulo 5, versículo 12 nos diz: por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram.
Foi por um homem que o pecado entrou, não foi pela mulher. Mas quando você lê Gênesis, quem comeu primeiro foi a mulher. Mas a Bíblia diz que o pecado entrou pelo homem, então o desejo já estava no coração dele antes dela ter comido. É uma questão de lógica. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Foi por causa dele. E tanto que Deus, quando vai falar com ele, aqui no capítulo 3, versículo 17, diz para ele: maldita é a terra por tua causa. Foi você que comeu. Foi você. E ainda Romanos capítulo 5, versículo 19 vai dizer que pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Foi por causa dele. Ele foi o responsável por toda a criação de Deus ter sido lançada na maldição do pecado. Novamente citando Tiago, né? Tiago diz: ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo ninguém tenta, mas cada um é tentado por sua própria concupiscência, quando esta o atrai os seus. Então a concupiscência surgiu no coração de Adão. E então ele assistiu tudo aquilo e não fez nada. E quando ela comeu e deu para ele, ele atendeu a concupiscência do seu coração. Ele comeu. Então, quando ele comeu o fruto, ele estava apenas consumando aquilo que já havia sido gestado no seu coração, e o que ele fez, então, gerou a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Por isso que o mundo é do jeito que é, irmãos. Tudo está afetado pelo pecado. Nada aqui é puro. Nada. Nada aqui é o que deveria ser. Tudo está contaminado. Porque Adão resolveu ter o conhecimento do bem e do mal por meio de rebeldia contra Deus. Ele não quis depender de Deus. Ele quis autonomia. Ele teve um desejo que o levou a rejeitar a Deus. Então não foi apenas comer um fruto. Por isso que as pessoas ridicularizam Gênesis. Eu já vi pessoas ridicularizando Gênesis. E que Deus é esse? Só porque ele comeu um fruto? Que Deus é esse? Sabe o que é comparar Deus com minha tia? Minha tia tinha um pomar lindo, e ela não deixava de comer. E a gente ia lá e ela não deixava nem a gente se aproximar do pomar. Ela falava: meu Deus, está caindo. Olha lá quanta fruta. Sabe aquele pomar colorido assim? E a minha tia falava: não, vai, depois eu colho para vocês. E tem que comparar Deus com a minha tia, que não deixa comer uma fruta. Deus é santo, justo e bom. Não foi o ato de comer uma fruta. Foi a rebeldia contra a bondade dele, a rebeldia contra a santidade dele, a rebeldia contra a misericórdia, os propósitos dele. Não é? Então o homem comeu, que ser independente de Deus, que se apossar daquilo que pertence a Deus, duvidou dos cuidados amorosos de Deus, considerou Deus um Deus mau, que não tinha o melhor para ele, e ainda usou a mulher como escudo para isso, explorou-a para conseguir aquilo que ele queria. Então, toda a pureza foi desfeita. Se antes do pecado, eles não se envergonhavam, como nos diz o versículo 25, agora o que acontece no versículo 7? Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para ti. A primeira percepção do pecado foi que eles estavam nus. Foi no relacionamento de um com o outro. Então, imediatamente, eles tentaram resolver o problema. Se protegeram um do outro por meio das roupas, porque agora eles estavam separados um do outro. Agora tem medo, agora tem angústia, agora tem constrangimento. É o que acontece nos relacionamentos humanos. Como eu disse ontem, nós temos medo uns dos outros. As roupas que nós usamos, é óbvio, tem a ver com o nosso pudor, mas tem a ver também com o medo que nós temos uns dos outros. Nós estamos separados uns dos outros e as roupas que nós usamos demonstram isso. Nós estamos separados, não é que temos problemas. É por isso que há tantas lutas nos relacionamentos humanos. É por isso que nós temos tantas angústias nos relacionamentos humanos. É o efeito do pecado nas relações humanas, que é tão difícil se relacionar com as pessoas. É muito difícil. Sabe, irmãos, quando as pessoas vão se casar na igreja, o jovem chega assim com dois pombinhos, né? Apaixonados, assim, e eles falam: pastor, então, a gente quer casar. Aí eu falo: senta aí, vamos conversar. E aí eu falo para vocês querem ficar juntos, né? Tá ruim de dar tchau para ela, né? Quando tá ruim de dar tchau é porque quer ficar junto, né? E embora tá ruim,
Ah, tá ruim quando termina o culto, que eu tenho que ir embora, e ela tem que ir embora. É ruim, dá um negócio pra você quer casar, você quer casar. Assim, quando não dá tchau, quando dá tchau tá ruim, quando ir embora tá ruim, tá na hora de casar. Então você quer casar. Tá? Você gosta dele? Gosta. Você gosta dela? Gosta. Tá? Então, agora vocês vão casar, vocês vão passar o dia debaixo do mesmo teto. E aí você vai ter. Eu falo isso com todas as letras, irmãos. Ipsis literis. Você vai ter toda a vida agora para ver como esse rapaz é difícil. Tudo que era bom dele você já descobriu agora. Agora, de agora para frente, você vai descobrir como ele é difícil. E aí eu falo para ele assim, ó, você vai ter agora a vida inteira para ver o quão difícil essa moça é. Tudo que era gostoso, que fez você se aproximar dela, você já descobriu. Agora daqui para frente você vai descobrir o quão difícil ela é. E aí de fato você vai amá-la. Aí de fato você vai amá-la. Amor é isso, é sacrifício. Então Deus vai abençoar vocês. Aí vocês vão casar, vão viver juntos. Para a glória do Senhor, mas não vai ser um jardim de flores. Não vai. Nós que somos casados sabemos que é isso, irmão. Por que a gente não fala isso para os jovens? A gente sabe que é assim. Sabe o que é? Eu nunca vi um casal que está com 40 anos de casado, 50 anos de casado, assim, olha meu bem, depois de 50 anos descobri uma virtude, você que ainda não tinha visto depois de 50 anos. Não. As virtudes a gente descobre tudo logo nos primeiros anos. O que resta depois são as desvirtudes. E aí a gente, puxa, a gente é. Relacionamentos humanos são difíceis por causa do pecado. Mas é pela graça do Senhor, o entendimento bíblico, a expectativa correta que a Bíblia nos dá. A Bíblia nos põe os pés no chão. E então nós podemos nos relacionar para a glória de Deus, para a honra dele. Então, o que o Senhor vai fazer com esse primeiro casal aqui? Deus vai cuidar deles. Cuidar deles. Nós vamos ver que eles se arrependem. Eles são salvos pela graça de Deus. Esperemos isso amanhã, se o Senhor nos permitir. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra, mais uma vez. Nós queremos, ó Pai, agradecer, ó Pai, por ela ser tão clara conosco. De fato, o Senhor é o Deus da verdade. O Senhor nos fala claramente. O Senhor não nos deixa, Senhor, nos enganos. Ó Pai, o Senhor não nos cria, Senhor, expectativas erradas, expectativas, Senhor, que nem são plausíveis. E nós somos gratos ao Senhor, ó Pai, por essa realidade da Tua Palavra, que nos ajuda a enxergar as coisas como de fato elas são. Ó Pai, se não for ao Senhor, nós nunca enxergaríamos assim. Nós nunca teríamos estes pensamentos, ó Pai. Então te agradecemos pelo texto santo, o texto da Tua Palavra, Senhor, que nos ajuda, Senhor, a compreender este mundo em que nós vivemos. Mais do que isso, ó Pai, nos ajuda a compreender quão grande amor o Senhor teve por nós, ao enviar o Teu Filho Jesus para perdoar pecadores como nós. Para nos salvar, nos dar tão grande salvação, como a Tua Palavra nos diz. Então nós te agradecemos por isso, Senhor, pelo Evangelho, pelo perdão que nós temos no Teu Filho Jesus Cristo, pela segurança que nós temos nele, a nossa arca, ó Pai, que nos protege da Tua justiça que há de vir sobre este mundo, Senhor. Então nós te agradecemos por isso, ó Pai, e oramos assim no nome dele mesmo, nosso Senhor Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém. Obrigado, meus irmãos. Até lá.